Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: entre o nosso povo, proibindo a vossa fé. Cadê o comentarista? Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele grita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e as colinas, escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário,
Ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós ele é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas para ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Viva Jesus, o nosso Rei! Viva! Viva Jesus, o Filho de Deus! Viva! Viva Jesus, nosso Rei! Viva! Caros irmãos e irmãs, pode se sentar. Neste dia especial, então, que nós celebramos o Domingo de Ramos, nós já tivemos na caminhada da Praça da Bíblia até aqui uma explicação, uma explanação destes dias da Semana Santa pelo pastor de vocês aqui, o Padre Celestino, de modo que nós podemos entrar na reflexão assim das leituras. Certamente vocês vêm acompanhando também durante a semana, estes dias pela televisão, as nossas TVs católicas, também a rádio, as nossas rádios católicas, o sentido desse tempo da Semana Santa e também do tempo quaresmal que nós vamos encerrando com esta Semana Santa. Padre Celestino, então, muito bem, veio nos recordando da quinta-feira até o sábado, aleluia, da ressurreição do Senhor. É a nossa meta, é o nosso caminho. Caminhamos para a ressurreição de Cristo. Nesta caminhada com Ele, com fé, com esperança, buscando mergulhar neste mistério de Jesus, que se entregou por amor a nós. A morte de Jesus na cruz, sua entrega por nós. Tão grande amor. Então assim, meus irmãos e irmãs, Semana Santa, a Semana Santa que é a última semana de Jesus aqui na terra. É isto a Semana Santa que nós celebramos
a última semana de Jesus na terra. Fisicamente, então foi a última semana dele. Nós temos ele ainda presente no meio de nós, não mais fisicamente como ensina a igreja. Nós temos uma presença real de Cristo, a Eucaristia, aquilo que ele fez na quinta-feira que o Padre Celestino explicou na caminhada, a quinta-feira santa, o corpo e o sangue derramado por nós, verdadeira bebida, o pão, verdadeira comida, ali a sua carne, o pão representa a carne de Cristo, também sacrificada por nós, lá na cruz, entregue por nós. Então, celebramos este mistério, esta presença real de Jesus, no pão e no vinho consagrado, mas não mais uma presença física, está fisicamente presente no outro, quando ele mesmo diz: quando visitar o doente, é a mim que fizestes. Quando cobriu ou dou de vestir ao nu, é a mim também que fizestes. Então já vamos recordando, e não dá para amar a Deus, como diz São João, sua primeira carta, amar a Deus ou dizer que ama a Deus, se não ama o próximo, porque Deus e Cristo se identificou e se fez presente, quis ficar presente na carne que padece no sofrimento do irmão ou da irmã. Então, a presença real, sim, desta maneira, mas o Cristo mesmo, físico, a presença física quer dizer desta maneira, mas o Cristo mesmo físico nós não temos mais, temos a presença real dele na Sagrada Comunhão. Meus queridos irmãos, então, última semana, este Jesus que entra triunfal em Jerusalém, a entrada triunfal em Jerusalém, decididamente Jesus marchou para Jerusalém, onde ele seria então zombado e pregado na cruz. Nós dizemos entrada triunfal, mas como entrada triunfal? Um homem que entrou montado num burrinho, num jumentinho, sem a guarda, sem as tropas e sem a carruagem, mas um rei assim, tão humilde. Esta entrada triunfal, se pode chamar, é assim que os reis entram na cidade. Triunfal nós entendemos de outra maneira, mas o triunfo dele se dará sobretudo na cruz. Podemos entender triunfo ali pela aclamação jubilosa do povo, mas ali está o triunfo dele, a sua exaltação na cruz. Triunfará na cruz sobre a morte, sobre o pecado e sobre o demônio. Mas este Jesus, meus irmãos e irmãs, que entra triunfalmente em Jerusalém, Pedro vai dizer dele mais tarde: andou pela terra fazendo bem. Andou pela terra fazendo bem. Nós celebramos isso e falamos isso também no prefácio da oração, no momento da consagração, prefácio da Santa Missa. Ele andou por toda a terra, segundo Pedro, fazendo bem. E tomando os evangelhos, nós vimos estes fatos Jesus realizando, quando ele cura o cego, ou os cegos, cego de nascença. Nós lembramos do Bartimeu, quando ele cura a mulher com hemorragia, quando ele cura o paralítico, e lembra daquele há 38 anos na beira da piscina, que poucos dias celebramos, que esperava ser curado. Então Jesus o cura depois de 38 anos de espera, que alguém tivesse piedade dele, ou que alguém em torno da piscina levasse ele até as águas para ser banhado e ser curado. O leproso, cura de leproso, paralíticos, como já disse, pecadores, os sinais de Jesus, a bondade de Jesus com os pecadores, a mulher pecadora, que ia ser apedrejada, nós vimos isso domingo passado, ia ser apedrejada, e Jesus então, cheio de misericórdia, compaixão para com ela, que seria morta, Jesus diz: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus que entra na casa de Zaqueu, cobrador de imposto, era ladrão e roubava muito. Zaqueu era rico porque também roubava muito do povo, até prometeu a Jesus que ia devolver 4 vezes mais aquilo que havia tirado dos outros. E Jesus disse para ele, entrando na sua casa: hoje a salvação entrou nesta casa. E assim Jesus vai fazendo encontro com os feridos, a mulher, as pessoas com febre. Lembramos a sogra de Pedro lá em Cafarnaum, primeiro evangelho de Marcos,
primeiro capítulo, versículo 29, Jesus cura a sogra de Pedro. Quantos sinais de bondade, de amor, de misericórdia, quanto bem Jesus realizou na terra. Acalentou os corações das pessoas que choravam, das pessoas que sofriam. A mensagem bonita e positiva, cheia de mensagem alegre, cheia de esperança, cheia de compaixão, mensagem que acolhia e não condenava, mas mensagem que acolhia as pessoas que sofriam e que encontrou na mensagem uma esperança, uma alegria, salvação, a própria presença de Jesus que alegravam as pessoas. Quanta coisa bonita da vida deste homem que revolucionou o mundo, o maior movimento, a maior revolução feita na terra. Quem começou foi ele mesmo, esse movimento chamado cristianismo, ou esta religião chamada cristianismo, que nós, da qual fazemos parte. Somos cristãos, um movimento começado por Jesus com os apóstolos, e que enfrentou e rompeu e superou os impérios, as perseguições, e chegou a nós. Quantos cristãos e quanta gente vão entrando para este movimento, vão deixando que o coração vai sendo tomado pela palavra de Cristo, tornando cristão. Pois é, Jesus realizou todas estas coisas. João vai dizer que os sinais realizados por Jesus, que se fosse para colocar no livro, na Bíblia, o livro no mundo inteiro, encheria o mundo de livros, não caberia. Parece um exagero de João, mas para dizer quanta grandeza e quantos sinais, quantos milagres, quantas ações bonitas Jesus fez. Quantas ações bonitas. E este homem agora entra em Jerusalém, aclamado pelo povo. Hosana, o mais alto do céu. Hosana, o filho de Davi, o rei do universo. E aclamavam e colocavam com seus ramos, como fizemos, as palmeiras, as oliveiras, com alegria estendiam seus mantos pelo chão, as suas roupas pelo chão, para que o rei de Israel, o filho de Davi, pudesse passar sobre eles. O povo está fazendo o quê? Reconhecendo, é o reconhecimento de que este homem é o filho de Deus, é o filho de Davi. Ele marcou o coração das pessoas. As pessoas estão alegres, um sinal maior, uma esperança, a esperança está presente. O povo nunca tinha visto nada igual. Um homem tão brilhante, tão sábio, tão bondoso, palavras tão bonitas, foi marcando e irradiando o coração das pessoas. E elas então vão reconhecendo, colocando os seus ramos no chão, e Jesus humildemente vai passando, enquanto elas gritam, Hosana, o filho de Davi, o nosso rei, vibravam, pulava, criança, idoso e todos, o povo simples, humilde e pobre, é que reconheciam esta presença dele, os sinais que ele realizou, porque viram isso, viram que ele realizou, o que ele havia feito. As pessoas eram testemunhas que estavam ali, era testemunha desses fatos todos realizados com um período tão curto, 3 anos apenas, mas uma vida intensa de Jesus. E então Jesus entra com esta aclamação, povo alegre, o júbilo bonito, mas o coração de Jesus está partido. Jesus está com o coração triste. Mas como? Se o povo todo vibra, como o mestre, e seus discípulos também vibram, porque vê o povo reconhecendo que ele é o Messias, como é que o povo, se está vibrando, Jesus pode estar com o coração triste, com o coração partido? Ah, sim, porque ele está entrando aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém ele já havia dito assim, certo dia de um monte, olhando para Jerusalém, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não me aceitaram. Jesus está entrando nessa cidade, ele sabe que aí ele vai ser rejeitado,
rejeitado por todos. Mas enquanto o povo vibra, enquanto o povo se alegra, e os discípulos também, as autoridades judaicas, as autoridades religiosas, civis, ficam revoltadas, ficam incomodadas, ficam assustadas com este reconhecimento. Olha, temos que dar um jeito nisso. Logo alguém vai dizer para as autoridades: veja como que o povo está o aclamando. Não pode. Vocês têm que fazer alguma coisa. Ou será que vocês também já o aceitaram, já reconheceram como rei de Israel? Tem que dar um jeito nisso logo, porque está crescendo muito este movimento em torno dele. Tem que dar um jeito logo. E alguém vai ao encontro de Jesus para dizer para Jesus assim: olha, obriga teus discípulos a ficar com a boca fechada, que eles fiquem calados. Jesus falou: não, eles devem gritar, porque se eles não gritar, as pedras gritarão. Nós não cantamos assim? Se calarem a voz dos profetas, as pedras gritarão. É isto mesmo. São Paulo, na carta aos Romanos, se eu não me engano, capítulo 8, acho que o versículo 22, diz assim, que toda a terra, toda a criação geme e padece como em dor de parto. Então, se os discípulos se calarem, o universo vai se manifestar, a terra toda, a natureza toda vai se manifestar e cobrar esta justiça, porque não se pode calar diante daquilo que estava acontecendo, diante de toda a grandeza, de toda a bondade, da humildade e da honestidade, da santidade e da verdade de Cristo. Não dá para calar. E isso vai acontecer. A terra vai se manifestar, a natureza toda vai se manifestar. Quando ali ele estiver pregado na cruz, o que vai acontecer? Na hora do seu último suspiro, quando ele vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, então, como diz o Evangelho, nós escutamos, o véu do templo vai rasgar, partir ao meio, do céu à terra, o céu vai se abrir, o véu do templo vai se rasgar, e uma escuridão tomou conta da terra, e a terra se abalou, a terra tremeu. Veja que a natureza toda, o universo todo reagiu, quando o Filho do Homem inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. A natureza respondeu. Paulo vai dizer, ela está gemendo, esperando a sua libertação, como quando a mulher está em dor de parto. Então os discípulos não podiam ficar calados, tinham que vibrar mesmo, tinham que se alegrar com aquele momento. Mas segue, este homem que então é aclamado pelo povo, ele será também, de imediato, logo depois, dia seguinte, ele será rejeitado de novo. As autoridades irão convencer o povo, enganar o povo, e transformar o justo inocente no culpado, no subversivo, num agitador do povo, num mentiroso, num falso, e fazer com que o povo peça em lugar de Jesus aquele que era violento, assassino, aquele que estava preso, o Barrabás. Jesus então, em Jerusalém, sofrerá todo tipo de humilhação, todo tipo de escárnio, todo tipo de zombaria, até mesmo por muito daqueles que o aclamavam, reconhecendo Jesus como Rei do universo. Eles também passará aquele momento, esquecerá e entrará na onda daqueles que governam o país e pedirá o assassinato de Jesus. Jesus sofrerá essas humilhações pelas autoridades. Nós vimos Herodes e Pilatos.
Os dois reconhecem que Jesus é justo e fazem um jogo com Jesus. Pilatos manda para lá, para Herodes. Herodes não vê culpa nenhuma, sabe que ele é um justo, e vê isso, o povo mesmo proclama. Ele manda para cá, para Pilatos, fica com esse jogo de Jesus, com Jesus. E Jesus, sabendo que ele é justo, tendo consciência que o homem é justo, mas a morte de Jesus já estava tramada. Eles tinham medo, Pilatos tem medo em deixar com que isso cresça. E sabemos que o mundo romano, o mundo pagão, era um mundo pagão. E então, não pode deixar. Se deixarmos ele crescer e ser o rei, concepção errada de Jesus, ele diz: eu não vim para ser rei deste mundo, o meu reino não é daqui. Mas não compreendendo nada de Jesus, não vamos deixar que ele seja rei, porque senão o rei, o faraó, o Herodes virá aqui, vão esmagar nosso povo. Deixa que ele morra. É melhor que um só Caifás vai dizer: vocês não entenderam nada? Mata logo este homem. É melhor um homem só, um só, morrer por todos, que todos morrer por um. Mata logo ele, não pense muito. E Pilatos lava a mão sabendo que ele é um justo. Lava as mãos, entrega para o povo. O que é que vocês querem que faça com ele? Crucificam, sortem-nos Barrabás. E assim condenam Jesus. Pilatos lava as mãos, covardia, sabendo que é justo, entrega. Também foi se cumprindo assim a Escritura, a palavra de Deus, entrega o justo. Ele então é pregado na cruz. Lá na cruz também zomba dele um daqueles que foi crucificado com ele, um dos ladrões. O outro bate, ele insulta Jesus dizendo: tu que diz que é o rei, por que não desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também que aqui padecemos? O outro ladrão ao lado olha para ele e diz: não fala besteira, não diz assim. Ele sofre a mesma condenação que nós, só que nós devemos. Nós somos ladrões, somos pecadores, fizemos muita coisa ruim, mas que mal ele fez. E olhando para Cristo: Senhor, tem compaixão de mim quando entrar no seu reino. E Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja, e ali da cruz, Jesus tendo sofrido tudo, todo este insulto, toda esta humilhação, esta negação, esta rejeição, tendo feito somente o bem, trazido a paz a Israel, a paz ao mundo, aquele que é o autor da vida. Lá da cruz, ele, no último momento, ainda perdoa: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Jesus ali entrega o seu Espírito, e quando acontece, como já foi dito, quando a natureza toda se manifesta, quando a natureza toda reage, a terra se abala, o dia escurece, ao meio-dia ficou escuro até 3 horas da tarde, o véu do templo partiu ao meio. O centurião, o soldado romano oficial, vai dizer: verdadeiramente ele era o Filho de Deus, era justo, Filho de Deus. E eles vão voltar para casa, todos batendo no peito, dizendo: nós praticamos uma grande ignorância, matamos o justo, matamos o Filho de Deus. Voltam para casa batendo no peito. Meus irmãos, minhas irmãs, celebrando este domingo de Ramos, diante desta palavra, deste evangelho, desta celebração, nós devemos também bater no peito e nos perguntar: será que alguma vez eu também não pratiquei injustiça, não condenei um justo, não condenei um inocente, não matei um inocente? Pensamos no aborto. Quantos fazem por puro capricho? Não quero esta barriga grande, não quero os seios crescer, não quero isso, não quero ser acomodado, agora não é hora, eu tenho meu emprego, eu tenho tanta, eu não posso assumir uma criança agora, não quero este filho, ou coisa parecida, e por puro capricho e responsabilidade, não quero fazer isso, dizer isso de maneira condenatória, só para levantar uma realidade triste também. E o inocente, uma criança, muitas vezes gerada até irresponsavelmente, é assassinada. Devemos refletir sobre isso, interpretar a palavra de Deus, atualizar a palavra de Deus, trazer presente para a nossa vida, para não fazer injustiça, para não praticar injustiça. Quantas vezes matamos uma pessoa pela língua, pela fofoca, que aquela pessoa era inocente, mas eu, na minha maldade, sabendo que ela é inocente,
eu faço assim mesmo, porque eu não admito que me questione, não admito isso, não admito aquilo. Então eu tramo contra ela e matamos então pela língua, pela fofoca, pela calúnia e de tantos outros modos, matamos também os outros, levamos uma pessoa justa, inocente, etc., a sua condenação terrível. Quanta gente se mataram, porque foi injustamente, ela não teve força para superar aquela terrível calúnia e deixou-se abater e tirou a própria vida por causa de uma injusta calúnia feita, matou aquela pessoa. Devemos também voltar para casa e bater no peito: Senhor, será que também eu já não fiz isso? E pedir: dá-me a graça, Senhor, de não condenar o inocente, de não matar o inocente, mas tomar a sua palavra e pedir ao Espírito: me ilumine para que eu possa compreender e aplicá-la na vida concreta, nas minhas ações, no meu comportamento. Falando da questão da criança, que é um caso mais sério, quantos pais obrigam a mulher, quantos namorados obrigam a namorada para tirar uma criança? Um ato de covardia, um pecado grave que precisa ser confessado e não mais praticado. É o Jesus sofrendo e morrendo na pele do outro, na carne do outro, padecendo, o justo, o inocente. Como fizeram com Jesus, continua acontecendo. O sistema também continua matando o povo. Então, meus irmãos e irmãs, esta reflexão deve entrar então no nosso coração. Jesus, aquele que está ali à cruz, é aquele servo sofredor, aquele que também, que diz ali a leitura que nós escutamos aí de Paulo aos Filipenses, que esvaziou, se humilhou a si mesmo e aceitou esta condição, a morte de cruz. Ele aceitou, ele foi morto sim, ele foi assassinado, mas Jesus também se entregou. Ele vai dizer lá na carta, se eu não me engano, é João, que ele vai dizer: ninguém pode tirar a minha vida, acho que é João 10, mas eu a dou, eu entrego livremente. Então ele se entregou por nós na cruz, não se fez igual a Deus, se humilhou por nós, foi obediente, o servo obediente, o servo fiel do Pai é Jesus Cristo, obediente em tudo, aceitou esta condição para nos salvar, se fez pecado por nós, para nos tirar do pecado, da morte eterna, morreu lá na cruz. Mas aqui vem a coisa bonita: o Pai o exaltou, recorda Paulo aos Filipenses, o exaltou e acima de tudo, ele deu um nome acima de todo nome. Aí diz Paulo que assim, o nome de Jesus, diante dele, todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele é o servo fiel, o servo obediente, que foi até a cruz e se entregou por puro amor por nós. Meus caros irmãos e irmãs, todo aquele batizado e toda aquela pessoa que decidiu seguir Jesus Cristo, se fez dele discípulo ou discípula, sabe, tem que tomar consciência que enfrentará também neste mundo as contrariedades, enfrentará neste mundo às vezes acusações, enfrentará sofrimento, enfrentará perseguições, e no sofrimento e nas perseguições pode ser até morto, mas deve ficar firme, deve ser fiel e seguir nas pegadas de Cristo. E como Paulo diz lá 2 Timóteo 2,12, eu sei em quem acreditei, sei em quem coloquei a minha confiança e minha esperança. Se nós sabemos que é o nosso fiador, se nós sabemos em quem confiamos, em quem colocamos a nossa esperança, a gente não tem medo, a gente segue mesmo diante de tantas coisas difíceis neste mundo, quando diante das contrariedades, todo tipo de sofrimento que nós padecemos também na carne, a gente não desanima, porque Cristo também sofreu. Então, meus queridos irmãos, tomemos consciência de que seguir Cristo é também viver o amor, entregar-se também por amor, e cabeça erguida, não cabeça baixa,
é dar muitas vezes as costas para bater, o rosto para as bofetadas também, mas impassível, cabeça erguida, sem desanimar, porque a nossa esperança está em Cristo e Ele é fiel. Agora, meus queridos irmãos, encerro essa reflexão só para dizer assim, uma coisa importante dentro deste tempo, encerrando da quaresma, como ato, como caminho de penitência, como caminho de conversão, a igreja propôs a todos nós uma reflexão. Aqui você, breve mesmo, a reflexão que ela nos propõe é sobre a campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Políticas Públicas, e com o lema serás libertado pelo direito e pela justiça, primeiro capítulo do livro de Isaías, versículo 27. Aqui é importante esta reflexão, porque das políticas públicas, todos nós dependemos. Quem não depende de melhor salário precisa? Quem não precisa de uma casa melhor? Quem não precisa, ou seja, os direitos todos, que sejam respeitados? Quem não precisa de terra? Quem não precisa de trabalho? Quem não precisa de mais escola, mais educação para os filhos? Quer dizer, estas coisas é de interesse nosso. Então a igreja propõe a campanha da fraternidade, ela vai encerrando a campanha dentro deste tempo quaresmal, mas o tema segue para o ano inteiro, para reflexão e para participação nossa. Não basta, como a igreja recorda, só eleger. Nós já elegemos presidentes, deputados, senadores, governadores, etc. Agora precisamos participar das discussões. Há muitos modos de participar, né? As audiências públicas sobre algum tema, e as reuniões que acontecem em nossas comunidades, em nossa igreja, na escola, em todos os lugares. Tomar parte da discussão, para que os direitos sejam de fato os nossos direitos respeitados. Estamos vivendo um momento delicado. Muitos dos que foram eleitos, muitos juristas e muitos conhecedores da política e juristas, etc., diz que está aí. A campanha, a chamada reforma da Previdência, ela é aquilo que diz que há déficit, precisa fazer, diz que não há déficit ali. Outra coisa, há superávit, dizem. Outra coisa, que o modo com como está pensada a reforma da Previdência, ela é para esmagar ainda mais, matar os pobres e tirar o direito dos pequenos, punir os pequenos, sacrificar os pequenos para favorecer as grandes empresas e aqueles que já ganham milhões no país. Colocar mais imposto das costas do pobre e favorecer outros. Devemos participar e acompanhar essa discussão, e essa deve ser, participando, já é a nossa ação da campanha, participar. Temos o ano inteiro para acompanhar esta discussão e a campanha da fraternidade. Serás libertado pelo direito e pela justiça. A justiça, então, essa participação nossa, essa movimentação, esta nossa disposição interior vai ajudar a trabalhar por um mundo mais justo, um mundo mais igual. Uma palavra breve também. A igreja propõe a outra coisa da campanha da fraternidade, a coleta para a campanha. Isso aqui é importante, é um ato de conversão. Queremos um mundo mais igual, um mundo mais justo, onde não há fome. Vamos partilhar. A concentração é que faz a miséria. Quando partilhamos, todos podem comer. Então a campanha da fraternidade, este gesto da campanha, esta coleta que vocês hoje fazem, hoje no Domingo de Ramos, que vocês já rezaram sobre isso, e já dispôs no coração de vocês a realizar a campanha, vai ajudar muito os projetos da igreja, inclusive de ajudar situações tão difíceis, duras, tão tristes, de calamidades também que acontecem, e ajudar a manter tantos projetos de vida que a igreja tem nos seus programas sociais. Então, é um ato também de conversão, é um compromisso de fé, um amadurecimento da fé. Participar da fé e também de cidadania. Participar da campanha da fraternidade e das discussões políticas é um crescimento maduro daquele cidadão bem consciente que é um mundo melhor, e é também um crescimento da fé, participar destas coletas. Que o Senhor nos ajude a viver bem a Semana Santa que hoje inicia. Viva Jesus nosso Rei! Viva Jesus o nosso Rei!